Você sabia que os recifes de corais abrigam centenas de espécies de animais e plantas e são muito importantes para a vida marinha? Neste vídeo eu vou te contar como a morte dos recifes de corais afeta o planeta. Esse conteúdo tem o patrocínio da National Geographic Society, Bioicos Cursos de Biologia Marinha e Canudo Produtos Sustentáveis. Confira os links na descrição. Olá, eu sou a professora Fernanda Cabral, bióloga marinha e diretora de mídias do Instituto Bioicos, e hoje eu vou te ensinar mais sobre os recifes de coral. Fica até o final para descobrir quem são os corais, para aprender sobre o fenômeno do branqueamento e também para descobrir como a morte desses organismos afeta o planeta. Apesar de serem confundidos com plantas ou pedras coloridas, os corais são animais invertebrados pertencentes a um grupo chamado Cnidaria. As anêmonas do mar e as águas-vivas também fazem parte desse grupo. Cnidaria é um filo que agrupa animais aquáticos multicelulares de estrutura simples. No caso dos corais, os organismos não possuem locomoção e estão localizados no substrato do mar. Existem pelo menos dois tipos de corais. Os que formam os recifes são conhecidos como corais duros, que extraem o carbonato de cálcio da água do mar, formando exoesqueletos de calcário. Outro tipo conhecido são os corais moles, que são flexíveis e se assemelham à morfologia de algumas plantas. Tanto os corais duros quanto os corais moles são formados por estruturas chamadas pólipos, uma estrutura cilíndrica que se adere por uma das extremidades. Os corais são formados por uma colônia desses pólipos, e eles têm uma relação de mutualismo com as algas zooxanthella, que vivem dentro dos pólipos. Estes garantem abrigo, segurança e dióxido de carbono, enquanto as algas realizam a fotossíntese, fornecendo energia e colaborando com as cores dos corais. Me conte aqui nos comentários se você já ouviu falar sobre o fenômeno do branqueamento de corais. Se você não sabe como ele funciona, continue assistindo que eu vou te contar. Quando ocorre a perda do mutualismo ou se tem a redução ou a perda do pigmento fotossintético gerado por essas algas, ocorre o processo do branqueamento dos corais. Eles passam a apresentar um aspecto pálido devido à exposição do exoesqueleto calcário, que está sem pigmentação. Existem inúmeras causas que levam a esse processo de branqueamento. Ele pode ocorrer tanto por causas ecológicas quanto por causas antrópicas, mas já é de conhecimento geral que a principal causa é devido à interferência humana. O branqueamento ocorre quando o coral está passando por um processo de estresse, e acredita-se que esse é um mecanismo de adaptação, de forma que o coral cria uma resistência ao fator estressante. Um coral pode se recuperar do processo de branqueamento se os fatores estressantes forem eliminados ou estabilizados. Mas, se esses fatores permanecerem, o estresse pode se tornar crônico, deixando o coral com um aspecto pálido e vulnerável para doenças secundárias. Na maior parte das vezes, depois desse processo de branqueamento, o dano é permanente e não é possível que os corais se recuperem. Levaria décadas para um coral se recuperar completamente, pois a maior parte dos fatores estressantes não ocorre apenas em um período de tempo. Na verdade, são recorrentes ou permanentes, fazendo com que os corais nunca tenham um período de recuperação. Os recifes de corais ocupam apenas 1% do oceano, mas estima-se que eles ajudem a preservar por volta de 25% das espécies marinhas. Os recifes têm distribuição mundial, mas é na Austrália onde se concentra a Grande Barreira de Corais, que ocupa cerca de 2.400 quilômetros da costa australiana. Porém, entre 2016 e 2017, 29% dos corais de água rasa morreram. A morte dos corais resulta em uma perda de habitat para inúmeros animais e plantas que dependem dele para sobreviver. Sem essa fonte de alimento e proteção, o número de espécies cairá drasticamente, como no caso dos peixes papagaios, dos camarões, estrelas do mar, tartarugas marinhas, entre muitas outras espécies. O branqueamento dos corais é uma crise global e não regional. A sua perda permanente não afetará apenas a fauna e a flora mundial, também afetará a fonte de alimento e renda para os seres humanos. Esse fenômeno é um importante índice para avaliarmos o aquecimento dos mares. 93% do calor gerado pelo aquecimento global é absorvido pelos oceanos, causando uma mudança significativa de temperatura e afetando não só os corais, mas grande parte da vida marinha, e, consequentemente, reflete na vida humana.
Portanto, é necessário que desde já nós comecemos a agir juntos, buscando diminuir a emissão de gases e de poluentes para que os corais danificados possam ser recuperados e a vida marinha possa ser restabelecida. Então é isso, hoje você aprendeu mais sobre os recifes de coral. Agora você já sabe quem são os corais, você aprendeu mais sobre o fenômeno do branqueamento e também descobriu como a morte desses organismos afeta o planeta Terra. Para contribuir com a continuidade dos trabalhos do Instituto Bioicos, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Mas se você ainda não conhece os trabalhos do Instituto, confira os links na descrição ou clique nesse card e você será redirecionado para o nosso site, bioicos.org.br. Por lá você apoia o Instituto, apoiando a você mesmo, se inscrevendo nos nossos cursos e adquirindo os nossos e-books. Este material foi baseado no artigo Como a morte dos recifes de corais afeta o planeta, de autoria de Amanda Jerônimo, Mariana Hawaisen, Thaís Sempribon e Douglas Peiró, publicado na Revista de Biologia Marinha do Instituto Bioicos. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo episódio!